Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando sobre o livro O Progresso, de Leon Denis. Professora Sônia, Leon Denis, logo no início do primeiro capítulo, ele dá a seguinte definição: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento e da consciência. E mais adiante ele completa: o homem é um ser progressista, perfectível por natureza. Progredir é sua missão na Terra, é seu maior dever. É aí que está a fonte de sua grandeza, de seu poder. Porém, antes de tudo, o homem é livre, livre e responsável por seus atos. Fechar aspas. Diante dessas afirmações de Leon Denis, como fica a ideia de progresso como algo inevitável, como lei fatal? A senhora própria disse no primeiro bloco, que é defendida por tantos, né? Como é que fica essa ideia? Então, Márcia, veja só, o que o Livro dos Espíritos diz? Né? Nós temos a lei de progresso, que faz parte das leis morais, que são as leis que estão incutidas em nossa consciência. Né? Então, a lei de progresso é praticamente um impulso que nos coloca sempre para frente, sempre para o nosso aprendizado, as nossas conquistas, que nós nos colocamos em busca de nossas conquistas, sejam elas intelectuais, morais, sejam elas ligadas à profissão, à nossa vida em família. Então, é um impulso natural que nós trazemos dentro de nós. Nós não podemos afirmar que é um fatalismo, e sim que é um determinismo divino, tal como as demais leis morais que conduzem a nossa existência aqui na Terra, né? Então, o determinismo, ele está circunscrito ao nosso nível de evolução. Então, o nosso determinismo atual está ligado ao processo de provas e expiações. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa própria vontade, atuamos em função dela, mas a nossa liberdade ainda não é plena. Ela só será plena a partir do instante em que nós formos espíritos puros, na categoria estipulada pelo Livro dos Espíritos, nas questões de 100 a 110, e que especifica lá todas as conquistas que nós ainda precisamos fazer, que nos cabe fazer, né? Portanto, esse anseio que o ser humano tem de progresso é que faz com que nós levantemos todos os dias pela manhã, não é? Com a vontade de trabalhar, de fazer, de cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações, porque nós dependemos disso para a nossa sobrevivência. O trabalho ainda é, segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, uma expiação sobre a Terra, mas é uma expiação que nos impulsiona para o progresso. Nós não podemos abrir mão de forma alguma disso, né? Então, se o trabalho contribui para a nossa sobrevivência, também e muito mais para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Isso é muito natural. Leon Denis também, em certo momento da obra, ele usa uma metáfora interessante. Ele fala que o progresso é como o oceano. Tem seus fluxos e refluxos, suas marés altas e baixas, as quais abrangem períodos às vezes seculares. É verdade. Nessa passagem ele diz assim, eu vou ler um trechinho do que ele diz. A história nos faz lembrar essas grandes fases de progresso. As marés altas são a Grécia e Roma, a Reforma e a Revolução. A Revolução aqui ele está se referindo à Revolução Francesa, né? Os refluxos terríveis e as marés baixas são a invasão dos bárbaros, que faz com que o Império Romano depereça e desapareça posteriormente. A tenebrosa Idade Média no conceito de Leon Denis, né? São os impérios cheios de sombra e de corrupção que sucederam
a Aurora de 1789. Aqui ele está se referindo à Revolução Francesa. É muito interessante esse olhar que Leon Denis tem sobre essas passagens históricas. Ele diz de refluxos e de marés baixas. Então, as marés altas são Grécia e Roma, que foram os grandes impérios que trouxeram para nós uma cultura extraordinária, sem dúvida nenhuma, né? O direito que se estuda hoje ainda é herdeiro do direito romano, por exemplo, né? A filosofia da Grécia ainda é a base para o desenvolvimento da filosofia atual, né? Então, não podemos nunca deixar de estudar esses impérios para que nós possamos conhecer aquilo que fez parte do nosso passado e que encontra ressonância no nosso presente e que nos impulsiona, por sua vez, para o futuro, né? Então, e aí a reforma, que começa por volta do século XVI, XVII, não é verdade? E, finalmente, a Revolução Francesa, herdeira da Revolução Norte-Americana, que começa em 4 de julho de 1776 e foi a impulsionadora, a inspiradora da Revolução Francesa de 1789, embora Leon Denis não mencione a Revolução Americana. Né? Eu acho que também ele fala em fluxo e refluxo, porque o progresso não tem um ritmo sempre igual, na verdade. Ele assim não é como as linear. pessoas também não progridem de maneira igual, vai depender do seu esforço pessoal, né? Exatamente. Bem, antes de irmos para o próximo intervalo, gostaria de lembrar a todos que o nosso Clube Amigos da Boa Nova está de braços abertos esperando a sua adesão. Precisamos muito que você se associe para continuarmos a divulgar a maravilhosa doutrina espírita. Ligue para o 0800 12 18 38.